Satisfação começar mais um programa Gente que Fala. Eu sou Liliane Ventura. Está no ar mais uma atração que dá a oportunidade de você participar onde quer que você esteja, tá? Através do telefone do ouvinte, você liga aqui para São Paulo, porque é aqui que nós estamos, no 11 50 81 3782, é o telefone do ouvinte, que você nos acompanha aí pela Rádio Universal 810 AM de Santos, também pela tvetica.com.br, tvexito.com.br, Trianon, que é a nossa rádio FM também em São Paulo. Gente, olha, eu quero te fazer um convite para que você baixe o aplicativo da TV Êxito aí no seu smartphone, no seu tablet. Por favor, tenha aí no seu dispositivo móvel, porque, afinal de contas, você vai poder acompanhar toda a programação nossa aí, onde quer que você esteja, de manhã, de tarde, de noite, de madrugada. Vamos tratar de muitos assuntos, entre eles o projeto VETA, Segredo de Justiça em Processo contra Agentes Públicos. PSB quer mudar manifesto que criou partido. Sem teto invade terreno próximo ao Itaquerão. Segmento de festas e eventos segue em expansão. Tudo isso e muito mais nos nossos convidados que vêm aqui opinar, né? E você pode ou não concordar com eles, tá? O deputado federal Roberto Freire, presidente nacional do PPS, como vai? Tudo bem, deputado? Satisfação estar aqui com você. Também comigo o advogado Alberto Rolo, ele que é especializado em legislação eleitoral. Como vai, doutor Rolo? Tudo bem, Liliane, é um prazer estar aqui com você e com essa brava bancada de debatedores. O advogado Sérgio Emílio Jafé, especialista em direito imobiliário. Como vai? Tudo bem, agradeço estar aí de novo na sua companhia, e aí hoje cercada de convidados ilustres. Também comigo o empresário Bruno Araújo, ele que é proprietário da Rental Festa. Tudo bem, Bruno? Boa tarde, Liliane, e obrigado pela presença. Muito bem. O projeto VETA Segredo de Justiça em Processos contra Agentes Públicos. Tramita na Câmara dos Deputados um projeto de lei de autoria do deputado federal Roberto Freire, que veta a decretação do segredo de justiça nos processos criminais relacionados à administração pública. Segundo o deputado, a transparência do processo é uma garantia para o cidadão, já que permite o controle dos atos judiciais por qualquer indivíduo integrante da sociedade. Meu querido deputado Roberto Freire, eu vou na contramão. Por que no passado houve essa preocupação, né, de deixar que tramitasse em segredo? Não há passado nisso, até porque a lei não determina que haja segredo de justiça. São casos muito raros o processo judicial tramitar em segredo de justiça. É um caso de família, que envolva problema de filhos, mas a legislação deixou a cargo do juiz a decisão de decretar segredo de justiça. E, infelizmente, o Poder Judiciário tem tido uma postura de admitir as pressões, particularmente de agentes públicos, de decretar segredo de justiça quando há inquérito criminal contra eles. A lei não determina. Quem determina é o juiz. Eu estou querendo criar uma lei que impeça o juiz de fazê-lo. Até porque tem que estar o princípio da transparência. O segredo de justiça é para evitar problema de família, normalmente vinculado à criança. Litigioso, separação de casais. Então, essa coisa, não criar algo que possa prejudicar o desenvolvimento dos filhos, ou que cria na sociedade determinado setor de escândalo ou qualquer outra coisa. Mas, no caso do agente público, é um contrassenso. Particularmente quando você tem processos contra o erário público. Então, o sujeito desvia, subtrai o processo crime na administração pública e isso ficar segredo de justiça. O segredo no inquérito policial é evidente, até porque você está investigando. Mas no momento em que a denúncia vai para o Poder Judiciário julgar, é um contrassenso você impedir a transparência, você decretar segredo de justiça. Então, o projeto visa isso. Eu diria a você que, quando eu fui senador, eu discuti, inclusive, com Pedro Simões, e apresentamos um projeto que também criava, quando denúncia de crimes contra a administração pública praticado por agente público ou
quem exerce mandato tinha que ter prioridade no julgamento, até para servir de exemplo. Esse nunca passou, tem maior dificuldade, até porque podia alguém imaginar que é privilégio, tal como pensam que é privilegiado o fórum que manda lá para o Supremo. Se a gente não tivesse o fórum do Supremo, não tinha nenhum mensaleiro na Papuda. Porque se tivesse a justiça de primeira instância, ainda estava aí para ser julgado. Então, mas esse tem mais possibilidade. E quero dizer que ele foi apresentado o ano passado. Ele está voltando, talvez, por conta dos escândalos que são cotidianos, infelizmente, na realidade brasileira. Doutor Rolo. Eu concordo quase totalmente com o deputado. Acho que transparência é um bem que nós devemos perseguir. Através da transparência, ou com a transparência, você sabe o que está acontecendo. Se o agente é público, por que o processo dele tem que ser privado e não pode ser público? Tem que ser escondido e não pode ser público. Agora, quando nós chegamos na área do direito eleitoral, a coisa complica, porque existem agentes públicos de alto gabarito, Ministério Público, por exemplo, que utiliza a sua condição de Ministério Público para entrar com processo aqui e ali, processos que não importa o que vai dar. Eles terminam até com absolvição, mas, enquanto isso, o prejuízo moral que o cidadão réu teve com o processo já está praticado. Então, eu acho que deve haver, para determinado tipo de processo, ainda que seja só o tipo eleitoral, deve haver uma autorização para o juiz, convencido do fato e justificadamente, transformar determinados processos de público em privado. O que pensa, deputado? Olha, mas eu estou falando de processo criminal. Na área eleitoral também existe processo criminal. Mas quando for criminal tem que ser transparente. Um membro do Ministério Público não vai inventar um crime. Ele pode até criar uma improbidade, mas isso é um processo civil. Pode até criar alguns mecanismos de perseguição. Mas eu estou falando de um crime que vem precedido de toda uma investigação, um fato muito concreto. Então, inquérito criminal. No caso de você ter um crime eleitoral, isso é evidente que você pode até dizer que tenha uma outra conotação, desde que não tenha infringido, por exemplo, aquilo que é fundamental, que é o bem da administração pública, um crime contra a administração pública. É por isso que eu sugeriria uma emenda que desse ao juiz, em determinados processos que pudessem causar repercussão na área política e modificar a posição de votos, dá a ele, ao juiz, o direito de transformar o processo em Então não privado. Não precisaria o projeto, porque isso já está dado ao juiz. E nós precisamos retirar, mesmo que seja crime eleitoral. Mas desde que seja um crime capitulado no Código Penal, não tem o que está sendo discutido. Código Eleitoral não é um crime que tenha grande repercussão, que não se possa dizer em relação a quem está disputando a eleição. Se não é um crime contra a administração pública, é algo que pode ser resolvido no Tribunal Eleitoral, não tem também nenhuma preocupação de estar com segredo de justiça. Até porque também na eleição não se pode ter nada sigiloso ou em segredo. Pelo contrário, o momento da transparência maior de uma sociedade é exatamente no processo eleitoral também. Muito bem, você pode e deve comentar aqui conosco através do telefone ouvinte, se estiver nos acompanhando agora de 12h a 1h, porque esse programa tem lá, não é, a sua reprise às 18h10, às 6h10 da manhã e a qualquer hora do dia, da noite, da madrugada. Você pode e deve assisti-lo também através, é só acessar tvexito.com.br, e em programa Gente que Fala tem todas as atrações lá para que você possa rever, tá bom? PSB quer mudar manifesto que criou partido. Pois é, a coordenação da pré-campanha de Eduardo Campos à presidência está preocupada com as críticas que o partido recebe aí devido a trechos do manifesto que fundou o partido e que defendem a socialização dos meios de produção e limites à propriedade privada. Para a diretoria, o documento deve ser mudado, pois é de 1947 e não reflete mais as diretrizes do partido. Dr. Berto Rolo. Eu acho que realmente é momento de fazer essa alteração, porque a impressão que passa
uma situação como essa do PSB é de que eles são socialistas no sentido de divisão da propriedade, socialistas no sentido de impedir qualquer tipo de privatização, e a evolução intelectual do PSB e os seus atuais dirigentes já não vão mais nessa direção. Já está provado que extremismo não funciona, nem para a direita nem para a esquerda. Então está na hora de fazer um estatuto mais consentâneo com as necessidades modernas, sem abandonar o seu desejo de melhor divisão de receitas, de rendas, de propriedades, enfim, mas fazendo isso com mais cautela e menos enfático no seu estatuto, que é de 1900. Imagina só, o estatuto é anterior ao meu nascimento, é mais velho do que eu. Está realmente na hora de mudar. Né? Muito bem, e para que isso aconteça, é necessário que o partido tenha boa vontade, a liderança? Não. Ou é muito mais? Não, a liderança tem que ter a boa vontade, cada partido tem a sua forma de convocar a convenção. Quer dizer, só vou convocar os convencionais de nível de diretório estadual para cima. A partir daí, convoca o pessoal, leva para Brasília ou para a cidade que achar conveniente e põe o assunto para discussão e para voto. É claro que as coisas não têm geração espontânea, né? Elas acontecem, há uma evolução, discute-se aqui, discute-se ali. Se não perceberem que a maioria do partido está aceitando essa ideia, a direção nacional nem tenta. Mas se continuar levando aqui bordoadas, vão pensar mais, né? Pois é, e não vão pensar só os de cima. Vai o pessoal intermediário também, com funções em diretórios estaduais, também vai pensar do mesmo jeito. Muito bem, doutor Jafé. Olha, eu entendo o seguinte, nós temos que caminhar, nós estamos no mundo moderno, nós temos que caminhar para o modernismo. É claro que as ideias do partido se modernizaram, isso para mim, até pelas posições, excelentes posições, sempre margeadas pelo ilustre deputado Roberto Freire, percebe-se que houve realmente a modernização dos conceitos do partido e das ideias do partido. Inclusive tem se comportado até como um partido de oposição sadia ao governo. Então eu acho que a mudança do partido, pelo menos em termos ideológicos, em termos modernistas, é flagrante. Agora, realmente seria salutar uma mudança realmente de sigla, em função das novas ideias que acompanham a evolução dos tempos, como, ao que parece, acompanharam e estão acompanhando. Bruno. Então, como o Alberto Rolo disse, eu concordo com ele, com a mudança, pois o documento já é de 1947. Não dá para manter uma coisa assim com a modernidade. Quase mais velha. Isso. Já melhorou bem. Obrigado pela correção. Não, que isso. Então, eu concordo com isso daí também. Deputado Roberto. Olha, isso foi, evidentemente, um lapso. Até porque há muito tempo o Partido Socialista não tem essa visão. Eu posso falar muito em causa disso, até porque nós mudamos. Nós, quando tínhamos uma visão do socialismo como socialização dos meios de produção, no fim virou socialização de tudo, ou um princípio de estatização, talvez melhor dizendo. Isso já há algum tempo deixou de existir e é evidente que foi apenas um descuido. E agora está fazendo em cima de um processo eleitoral em que ele se apresenta à sociedade com um candidato e precisa responder a essa nova realidade e não pode com um documento desse, que é muito antigo. Eu tinha aí, quantos anos? 5 anos. Já era nascido. Mas não entendia de nada. De futebol de rua. Podia mudar para Partido Social Brasileiro, então, né? Não, até pode continuar com o nome. Pode até continuar com o nome, porque os partidos socialistas no mundo, na França, na Itália, são partidos que não têm mais essa postura já há algum tempo. Provavelmente não tem nos seus estatutos também. O daqui atrasou-se no estatuto. Mas eu acho que vai mudar e faz bem mudar. Muito bem, você pode e deve participar conosco, estiver nos acompanhando de 12h a 1h.
5081-3782 é o telefone do ouvinte. Para você também que não sabe, deve baixar o aplicativo da TV Êxito aí no seu smartphone, no seu tablet. É de graça. Mostra aí o aplicativo, pessoal de casa. Para quem não conhece, é muito simples. Basta você ir lá na sua App Store e baixá-lo de graça, gente. Você vai ter uma programação diferenciada aí no seu smartphone, no seu tablet, tá bom? No seu dispositivo móvel. Gente, milhares de pessoas ligadas ao movimento dos trabalhadores sem teto ocuparam um terreno a menos de 3 quilômetros do estádio onde haverá a abertura da Copa do Mundo. A invasão ocorreu 2 dias após a aprovação do plano diretor, cujo texto abre caminho para a regularização de assentamentos até mesmo em áreas ambientais, como a Nova Palestina, invadida no fim do ano passado. Doutor Sérgio Jafé, o que dizer aqui? Eu acho lamentável, né? Porque se você desrespeita a propriedade privada, que está garantida no nosso texto constitucional, que ainda não foi revogado, esperamos que não seja, o que acontece? Você interfere no Estado de Direito. Não adianta que, em razão de promessas eleitoreiras, que depois são cobradas a posteriori, que venha se tomar o bem privado ou mesmo até o público que não seja destinado para essa finalidade. Então, eu entendo que você tem que preservar a propriedade privada, o governo tem mecanismos e arrecada muito bem. Todos os governos aqui no Brasil, a arrecadação é trilionária, e eu acho que tem condição de se proceder a assentamentos com clareza, com programação, programados, e não há necessidade dessa coisa desordenada de tomar o alheio. Muito bem, vamos ouvir, Bruno, e você, o que pensa? Então, Liliane, eu concordo com o que o Sérgio falou. Eu acho totalmente irresponsável, ainda mais que é 3 quilômetros da abertura da Copa, igual você acabou de dizer, e propriedade privada não pode ser tomada assim, e acho que o governo podia tomar algumas atitudes em relação a isso daí. Eu fico pensando se aquele pedacinho de terra fosse meu. Eu só fico pensando nisso, se aquele pedacinho de terra fosse meu, doutor Rolo. Mas é que a direção, de uma forma geral, quando ocupa um posto e tem essa ou aquela origem, eu já disse que esquerda e direita é tudo a mesma porcaria, o que importa é gente, né? Vai na direção de expropriar, de permitir, faz de conta que não viu. Quer dizer, aliás, nós estamos com um prefeito excelente aqui em São Paulo, né? Ele conseguiu construir 400 e tantos quilômetros de vias carroçáveis. Construir não é bem o caso. Passou aquela faixa em cima. São 4... Mas, nossa, veja que trabalho. Nenhum prefeito anterior chegou a esse ponto. E esse vai pelo caminho, porque ele é que mandou o projeto para a Câmara examinar, estabelecer seu plano diretor e aprovar o que ele manda. Bom, eu te digo uma coisa, eu tenho um vereador que eu votei nele. E eu, já, apesar da idade, etc., eu tenho memória. Deixa avisar. Votou errado quando foi na hora do IPTU. Eu vou ficar seriamente arrependido de ter dado esse voto. E vou falar tudo que você merece ouvir e ainda não ouviu de público. Pessoalmente, já. Vamos lá, deputado Roberto Freire. Olha, essa questão urbana, eu participei na Assembleia... Aliás, você agora é deputado em São Paulo, né? Não, claro. Mas, olha, eu sempre tive preocupação com isso, porque participei, e muito ativamente, na Assembleia Nacional Constituinte, do capítulo urbano, de política urbana. Naquela época, eu já tinha um pouco a noção de que a questão da chamada reforma urbana era tão ou mais importante do que a reforma agrária. Até porque essa, em grande parte, tinha sido feita pelos próprios proprietários, pelo desenvolvimento da agricultura brasileira, que é, inclusive, uma das mais desenvolvidas. Temos ainda a necessidade de reforma agrária em regiões onde você tem o latifúndio improdutivo, onde você tem problemas de ocupação de terra. E ainda existem. São menores do que naquela época, mas ainda existem. Na questão urbana, é o inverso da reforma agrária. Você só tende a piorar, por conta da ausência de legislação mais adequada. E eu me lembro que uma das coisas que a gente colocou na Constituição era o chamado imposto progressivo, para evitar que nas cidades você tivesse os vazios de construção, especulação imobiliária. Uma área dessa, evidentemente, deveria estar sofrendo da prefeitura esse imposto progressivo, mas a Justiça não aceitou.
é quase uma letra morta na Constituição, que poderia estar sendo resolvida, ao invés de ter uma lei diretora do município, ampliando as possibilidades de ocupação, inclusive, como aqui está dito, em relação até onde há vedação ambiental, nós deveríamos estar preocupados em saber que essa área deveria já estar sendo utilizada, e não para especulação, inclusive abrindo espaço para ocupação. Por quê? Porque não há uma preocupação evidente com o problema das cidades. Os governos não se preocupam com isso, falta de planejamento. Isso numa cidade como de São Paulo. Aqui está mostrando, sem nenhum planejamento, fica imaginando que passar uma tinta numa avenida vai resolver o problema do trânsito em São Paulo. Isso é uma brincadeira. Mas tem que fazer. Mas tem gente brincando com isso. Claro, que tem, em alguns momentos, até forma de justificar os corredores expressos, tudo isso, mas isso tem que ser planejado. Isso não pode ser uma coisa solta, porque é fácil pintar no chão. Agora, resolver o trânsito não, está aí piorado. Então, entender que há, evidente, e cidades grandes como de São Paulo, que ainda continuam recebendo migração, corre riscos disso. E um prefeito tem que se antecipar e não correr atrás, porque aí vai ter problema. Né? A gente tem que entender que a área desocupada é um chamariz grande para quem precisa de morar. Mesmo que aquele proprietário, a sacrossanta propriedade privada, fique imaginando que está acima de qualquer outro direito. O direito de moradia é muito forte e esse movimento tem alguns desvios. Eu conheço isso há muito tempo, o risco de você ter aquilo também como uma especulação de alguns capitães que têm condições de fazer a ocupação e depois ficar alugando as posses que lá foram construídas. Existe também problemas disso, mas, de qualquer forma, tem que levar em consideração que o prefeito tinha que cuidar, talvez mais preventivamente, do que ser chamado agora para resolver o processo de invasão. Acorda, prefeito! Acorda! Tá cochilando, a coisa tá feia. Não, ele está preocupado. A gente gosta de elogiar também, mas tá difícil, não tem o que te elogiar. Em pegar o pessoal do Haiti e trazer para São Paulo, para ajudar o governador do Acre. Não tem como elogiar o prefeito de São Paulo. A gente quer fazer esse elogio, com certeza, mas tá difícil. E aí o cidadão que paga, né? Nós pagamos aí um IPTU altíssimo e para ter esse tipo de retorno, né? Olha, mas para terreno como esse, provavelmente não deve pagar muito, porque se pagasse muito, ele iria utilizar. Porque o imposto progressivo é para forçar a venda, a utilização, a ocupação, a construção, não deixar, evidentemente, um terreno numa cidade como São Paulo, que sofre pressão, é evidente, claro, você deixar para quê? Especulação. E quando você vê uma casa que não foi ainda construída, é difícil, é porque tem problema na justiça, briga entre herdeiros, porque ninguém deixa um bem, salvo para especular, imaginando um momento maior, quando o Itaquerão vier, sei lá. Isso provavelmente está esse tipo de... Quer dizer, ele não tem o direito de especular, mas ele tem, o outro tem o direito de invadir o que é dele. Não, mas isso que eu não entendo, mas olha, não dá. Olha, o direito de moradia, eles não vão lá para o meio da mata, eles vão para o lugar onde vai ser valorizado. É má fé, é sacanagem. E não é para ir para o meio da mata, me desculpe. Mas não é para ir para o privado também, porque o privado paga imposto e paga caro. Olha, eu não estou defendendo, porque esse mundo já passou. Mas também nós não podemos tratar, eu aqui falei, sacrossanta propriedade privada. Mas ela tem que ter uma função social, porque eu também estava na Constituição e também votamos que a propriedade privada tem fundamentalmente que ter uma função social e não simplesmente atender aos interesses do proprietário. Mas não tem tantas alternativas, ainda mais para um governo que arrecada tanto. Eu acho que o problema de dinheiro não falta para o governo, falta para o contribuinte, para o governo não falta. Desapropria, paga e constrói. Nesta ordem. Desapropria, paga, não fica escondendo para ficar aquela fila de precatórios que vai demorar até 2.200. É um calote oficializado. Exatamente. É o calote oficial. É cortesia com o chapéu alheio.
Não. Gente, deixa eu contar para vocês que a Copa do Mundo, esse setor aí deve movimentar. Vocês estão animados para a Copa do Mundo? Então, né? Eu não. Deve movimentar 50 bilhões este ano. Esse aquecimento leva muitas empresas até a se arriscarem no setor. Mas só para te dar um dado importante, 20% dessas empresas fecham as portas em menos de um ano. Eu estou aqui com o Bruno, que é empresário, né, da Rental Festas, e fazer essa pergunta: está animado com a Copa do Mundo? Opa, com certeza. Mas então, comentando o que você disse agora. Você disse de 50 bilhões. Acho que muitas pessoas ficam animadas com esse número, acaba abrindo algumas empresas sem pesquisar o mercado, sem ver o que tem por trás, quem são os concorrentes, os clientes. E por isso que esse número que você diz, 20% delas acabam fechando as portas por não fazer uma pesquisa adequada. Eu estou bem animado para a Copa do Mundo. Às vezes, os eventos corporativos, as grandes empresas colocam telões, cadeiras, alugam de mim, que eu vou alugar tudo para eles. Mas eu acho que o pessoal tem que fazer uma pesquisa melhor antes de abrir alguma empresa, alguma coisa. Entendeu? As pessoas estão se arriscando muito sem base. Com certeza. E aí leva essa... Tá animado para a Copa do Mundo, Torrolo? Tô. Tô vendo. Até por grito aí de gol aí, Emílio. Você, doutor Zé. Olha, eu vou dizer uma coisa, pelo menos se a Copa do Mundo trouxer um retorno em termos de alegria para o povo, porque financeiramente já está provado que não, né? Então, pelo menos se trouxer um retorno de alegria e de motivação para o brasileiro, eu acho que é válido. Eu acho que a alegria não é comida e nem é moradia. Eu acho que realmente tinha que pensar direitinho na hora de aplicar o dinheiro, por que aplicar se não tem a coisa mais importante para fazer, e com o poder que tem o governo, fazer com que as empresas privadas subsidiassem, não ele subsidiar como está acontecendo. Olha, só para lembrar, está aqui falando de evento, eu não sei, mas saiu uma notícia, por exemplo, que no Rio de Janeiro, que tinha aumentado muito, é talvez o lugar brasileiro onde você tem hotéis mais caros. Isso. E isso no Brasil é realmente uma coisa fenomenal, porque é caríssimo hotel em quase todo o Brasil. Mas houve uma diminuição por conta de cancelamento. Quer dizer, essa Copa não está na forma como imaginaram e venderam. Inclusive de forma equivocada, porque quem conhecesse o que é que significa Copa, saberia que não é um evento de grande turismo. Mas nada de extraordinário. A Copa, inclusive, da África do Sul, tinha mostrado isso. Eu mostro a você, inclusive, o seguinte, é melhor você, inclusive, ficar em casa vendo na televisão, porque você vê a Copa do Mundo, do que você ficar imaginando correr esse país, quais são os jogos que você vai ver. E caríssimo. Sim, não é para qualquer um. Então, não é uma... eu estou até achando que é razoável aqui a perspectiva do que pode movimentar. Estão baixando essa perspectiva em alguns estados. Inclusive porque, internacionalmente, a crítica à condução, ao desempenho do governo brasileiro, das autoridades esportivas no nosso país, não tem sido de boa receptividade em relação a essa Copa. A ideia da desorganização, do despreparo é muito presente. E, infelizmente, também alguns outros aspectos da violência. Tivemos agora lá, no meu estado, lá em Pernambuco, lá no Recife, uma privada como instrumento de morte. A que ponto chegamos? Sim, mas como instrumento de morte foi uma, porque a outra espatifou-se. A outra não pegou. Não pegou. Você imagine a que ponto se chega daqui do descalabro que do despreparo das torcidas. Não é boa coisa. Eu acho que a única boa coisa é a gente ter essa alegria. Não substitui comida, mas é sempre bom a gente se alegrar com o futebol. Agora, estou animada do que vem pós-Copa, que são as eleições. Essa eu estou animada. Essa eu estou animada. Estou animada porque eu já fiz meu caderninho, estou fazendo a lição de casa, porque tem gente que pensa que eu sou desmemoriada também. Prefeitos, candidatos que passam por aqui, deputados, viu, deputado? Deputado, não é o caso dele, mas tem muitos que passam por aqui. Eu também. Não é porque eu estou na presença dele, não, que ele sabe mesmo. Esse aqui, convida, ele vem, fala, e às vezes a gente discorda, ele enfrenta. Agora os outros passam aqui, fazem campanha e vão embora, depois a agenda está lotada. Nós estamos culpados, né? Porque na hora de conversar com o povo, o senhor sabe como é que é, né? E o povo, hora que você me chamar.
O senhor é ponta firme. O senhor é ponta firme. Agora, o prefeito de São Paulo usou aqui o palanque por várias vezes, a gente ouviu tudo que ele prometeu. Já falei com o meu querido Fausto Camunha, que é o diretor desse programa. Eu falei, a gente tem que pôr o programa dele de promessa aqui. Aquele programa que eu perguntei, tudo que eu perguntei para ele. Porque aqui também a assessoria não combina nada, não. Esses programas todos que vocês veem aí, toda a assessoria manda pergunta e resposta. Aqui eu recebo e falo, muito obrigado, dobro e guardo. Vou então, senhor prefeito. O senhor quer fazer o quê? Na educação? Quer fazer o quê? Ah, vai fazer como? Vai dizer que não tem dinheiro depois? Porque é sempre assim, né? A conversa, todo mundo quer ser, mas na hora de governar diz que não pode, não consegue. Eu não sei o que acontece. Quem que mascara o quê? Eu faço maquiagem todo dia, porque até se eu não fizesse ia ser medonha aqui. Mas vai mascarar assim em época de campanha em outro lugar, meu. Sabe o que é pior? Tem gente de outros partidos que imita. Tem aí um governador deste estado que mandou aumentar o número de faixas da Anhanguera e da outra lá, que vai para o interior também. Bandeirantes. Quer dizer, não se faz mais estrada, faz-se mais pintura. Todo mundo aqui é filho de Picasso, para não dizer outra coisa. Muito bem, gente. Você deve vir participar quando fica animado também para a eleição, tá? Aí vista assim a camisa da seleção brasileira, daqueles que trabalham, que pagam imposto. Essa seleção eu faço parte. A outra lá eles ganham muito bem para correr atrás da bola. Muito bem, ainda faz errado ainda, viu? Tem mais que fazer, dar show lá mesmo. Não tem mais do que obrigação de trazer alegria para o povo. A fortuna que eles ganham só faz isso. Né? Correr atrás da bola faz direito, o problema é de cada um. Agora, eleição, meu amigo, eleição é problema meu e seu. Tem que vestir a camisinha amarela, ir para lá, para a rua, ou entra aqui e sai aqui quem quiser comprar seu voto, tá bom? Um beijo para você, vou fazer um rápido intervalo, voltamos já já. Olá, meu nome é Reinaldo Polito. Eu estou aqui na TV Êxito dando dicas de comunicação. Dicas para conversar e para fazer apresentações eficientes em qualquer tipo de circunstância. Você vai aprender aqui a falar de improviso, a usar bem a voz, usar bem o vocabulário, a fazer uma leitura em público, a conversar com as pessoas. Tudo aquilo que se refere à comunicação você vai encontrar aqui. Eu estarei aqui sempre dando dicas para que você possa falar melhor. Eu conto com a sua presença. TV Êxito, um jeito novo de ver TV. Todas as semanas, as estreias de cinema, curiosidades dos bastidores e os lançamentos em Blu-ray e DVD são comentados aqui na TV Êxito. São as estreias da semana. Desse Bling Ring, a gangue de Hollywood, a viagem espacial mais impactante que qualquer astronauta jamais sonharia. Não percam, é um mundo do cinema exclusivo para você. Olha aqui, a gente continua no debate aqui, que é uma delícia ter gente inteligente, né? Você também que é inteligente, porque assiste o programa Gente que Fala, pode conversar conosco através do telefone do ouvinte 11 5081 3782. Gente, a Petrobras paralisou com liminares 19 investigações por supostas irregularidades em contratações que estavam em curso no Tribunal de Contas da União. Investigações sobre contratos bilionários com suspeita de desvios de recursos estão há mais de 7 anos. 7 anos, eu vou contar para vocês, parados lá porque o Supremo Tribunal Federal não julgou em definitivo nenhum desses processos. Fala, deputado. Lamentavelmente, a gente tem um sistema judiciário que manda para o Supremo tudo. Né? Então, a justiça já é lenta por natureza. Né? No Brasil, um pouco mais. Porque isso não vão ficar pensando que justiça é muito expedita. Estados Unidos tem alguns processos que são muito rápidos, mas algumas questões também não são decididas com essa rapidez. No Brasil já tem isso e você acumula no Supremo tudo que é recurso. Isso aqui deve estar lá com embargos, com agravos, com medidas protelatórias por parte da Petrobras. E fica lá. Nós não fizemos a reforma judiciária que deveríamos ter feito.
de descentralização. Estou aqui junto com o advogado, que é uma das grandes discussões, também sou, que é uma das grandes discussões que tem que se fazer, diminuição de incidentes processuais, porque isso pode ajudar muito o advogado, mas não ajuda a celeridade da justiça, enfim, cria problemas como esse. E claro, o advogado está aqui, está exercendo o seu papel, se a lei determina, mas o que a gente tinha que ter cuidado é que muitas dessas questões, isso daqui, no fundo, causa mais prejuízo, inclusive à própria Petrobras. Tem um exemplo, nesse episódio da refinaria de Pasadena, lá nos Estados Unidos, alguns advogados, parece que o jurídico da própria Petrobras disse que não insistisse na ação na justiça norte-americana, porque era a derrota certa, que fizesse um acordo. Pois bem, alguns advogados, a direção da Petrobras, não vamos continuar. E aí foram condenados pelo dobro do que foi oferecido como acordo lá atrás, por uma má avaliação. Mas interesse do advogado, e você vai culpar o advogado quando a empresa não ouviu o seu jurídico? Então, não vou culpar advogado. O advogado está lá e está achando que não vai dizer que está perdido, ganhando muito, até falta um pouco de consciência. Mas isso está aqui, muito provavelmente. Sobrou para o advogado. Mas estamos aqui. Não, mas não, a culpa não é do advogado. Se eu não estou reclamando aqui, não é porque eu concorde com ele, não, hein? Não. Não estou criticando a advogado. Mas eu acho que ali é mais questão de gestão, né, deputado? Foi questão de gestão. Eu acho que gestão administrativa lamentável. Gestão, porque se eu tenho assessor, é para eu estar ouvindo. E não quem está lá defendendo, que eu não sei nem direito quem é a firma que está lá. Quem é vinculado à Petrobras é o seu jurídico. Não é o advogado que foi contratado, inclusive a peso de ouro, que é uma das questões que se discute, que parece que era até parente ou amigo ligado ao presidente da época da Petrobras. Então, olha, são questões que a Petrobras, e você trouxe aqui, e é importante dizer que essa semana, no Congresso Nacional, nós vamos ter a instalação da CPI. Muito provavelmente a CPI mista, que o governo não quer de jeito nenhum, porque tem muito medo do PMDB da Câmara, que está tendo algumas posturas de independência e está com medo de colocar lá um relator ou um presidente, como teve na CPI dos Correios, um do PMDB, que foi um ótimo relatório, que inclusive gerou o mensalão, o processo do mensalão. Então, eles estão com muito medo disso. Querem no Senado, porque tem maior controle, inclusive, do PMDB. Mas eu acredito que vai ser a mista, até porque as oposições querem. E como o Supremo já definiu que é direito de minoria, quem vai definir é a minoria. Não pode a maioria agora ficar dizendo que tem que ser uma. Não, eu quero essa e decido por essa, já que ambas têm lá os requisitos constitucionais que fazem com que elas devam ser instaladas. Eu acredito que será a CPI mista e vai ser importante. Quem sabe, isso aqui aparece, muitos desses problemas, como algo que faça conexão com o fato determinante que gerou a CPI. Vai ser um bom momento até para a gente conhecer bem o que foi essa gestão temerária, particularmente do governo Lula na Petrobras. Companheiro. Né? Os companheiros foram para a Petrobras e fizeram o que fizeram. Não é o companheiro. Se o companheiro tivesse competência, tudo bem. É o companheiro que não tem competência. Aí foi o que faz? Fizeram o que conseguiram fazer com a Petrobras. Mas nem quem não sabe fazer conta numa situação dessa como essa refinaria, com um pouquinho de bom senso. Não precisa ser economista, não. Mas o problema é competência ou é malícia, né? Precisa ver se não é malícia. Eu acho que a questão é mais malícia do que competência. Eu também. E na malícia eles foram muito competentes. Exatamente. Como tem sido aí nos últimos anos. Malícia é um termo muito leve. A gente usa outros mais fortes. Eufemismo. Muito bom. Vocês ficam falando difícil. Na minha terra é tudo tão mais fácil. Aqui, locupretar, né? Foi locupretar. Usou de forma ilícita o dinheiro público. Lá passou a mão mesmo, roubou, né? Lá a gente usa o português claro, entendeu? Mas, enfim. Mas deixa só eu contar rapidinho um caso de Santos, em que a minoria quis instalar uma comissão parlamentar. E o prefeito, que tinha a maioria na mão, foi lá, depois que a minoria se tinha constituído e assinado o papel do requerimento e tal, ela foi lá e derrubou
a CPI dentro do próprio Legislativo, dizendo que não podia haver. E a Justiça, em todas as suas instâncias, se manifestou a favor da criação da CPI pela minoria. Se depender de caso, pode avisar o povo lá, que é só procurar em Santos, eu dou o nome do prefeito, telefone, endereço, até ele não está muito longe de vocês, mas ele tentou derrubar a CPI das minorias e não conseguiu. Agora, provavelmente, ele deve ter feito com que retirassem a assinatura, porque isso, em alguns momentos, lá no Congresso, foi feito. As pessoas assinam e, até um determinado momento, depois da leitura em plenário, você pode retirar a assinatura. E foi isso que me parece que aconteceu. Não, lá em Santos não. Foi na Justiça mesmo. Mas na Justiça é meio difícil, porque aí você pode exigir até que você tenha intervenção. No caso do descumprimento de uma sentença judicial. Não sei. Bom, mas eu não sei, eu não conheço. Uma das práticas que os governos usam muito... O judiciário julgou autorizando a CPI proposta pela minoria. Tinha as assinaturas necessárias, vai para diante. E o judiciário, repito mais uma vez, julgou dessa maneira, quer dizer, a maneira que facilita o entendimento dos nossos deputados lá em cima, que constitui, como você, eventualmente a minoria. Tem a minoria, mas a minoria tem o direito de criar, que é o que o Supremo já falou, mas eu tenho sentença já transitada em julgado, se for necessário mostrar para mas olha, sabe qual é a outra? Só me permita dizer, uma outra forma que foi também utilizada é que você instala e depois não funciona. Isso é para o povo entender também que esse negócio de só poder ter voto aberto, não, vai no Congresso, vai votar, se caça, se não caça, voto aberto. A forma de contornar isso é retirar a assinatura, como falou o deputado. Eu tomo 20 mil para retirar minha assinatura daqui. Tomo no pior sentido. Vou lá e afano 20 mil do governo, que não são do governo, são do povo, portanto, são nossos. Utiliza esse dinheiro para comprar o sujeito para tirar a assinatura. Mas nós estamos aqui para divulgar também quem tira a assinatura. Mas essa coisa, a transparência está aumentando e está melhorando o controle. Porque, por exemplo, a gente fez nessa CPI da Petrobras, quando assinava, a gente imediatamente publicava. É isso aí. Bom, e quem tira depois vai se justificar por que retirou. Ninguém retirou. Esse é um dado interessante. Esse ano tem eleição. Porque no caso da Petrobras, e também o caso da Petrobras, que esse é um dado incrível. Hoje estive lá na Rádio Cumbica, lá em Guarulhos, e que é uma rádio muito popular. E a questão da Petrobras é a preocupação generalizada, ou seja, não é apenas para o bem informado, para uma elite que está lendo jornal, não, isso é a sociedade brasileira como um todo, está preocupada com isso. E isso provavelmente levou a que o político tivesse uma maior responsabilidade. Se fosse alguma coisa que meia dúzia tivesse interessado, era capaz de ter acontecido isso que você está dizendo. Muito bem, gente. Eu estou na contramão do governador Geraldo Alckmin, estou fazendo campanha em outra direção dele, porque ele, para mim, tá demorando, governador. Ele descartou a implantação do racionamento de água em 2014, apesar da crise no sistema Cantareira, que já chegou a 10% de sua capacidade. A Sabesp faz obras emergenciais desde março para retirar água do fundo dos reservatórios. Segundo a empresa, o volume morto pode abastecer a região por 4 meses e deve começar a ser usado entre julho e agosto. Mas por que não acorda, governador? Já não coloca o povo todo em alerta? Sabe como que eu estou fazendo em casa? Eu abro o chuveiro demora a esquentar, mas o aquecedor é ruim que dói, porque aquilo lá tinha que ligar, e se ligar 2 chuveiros, então demora. Para não trocar o aquecedor, que eu fui ver o preço está caro, eu comprei um balde para cada banheiro. Então eu ligo, a água vai esquentando no balde lá, e depois eu fico tomando banho de balde. Uma delícia, as crianças estão se divertindo, estão achando desgraçado, e com um balde tomam banho 3 pessoas. Como? Você tem que aprender na sua casa, porque vai faltar. Se a gente não acordar para esse fato de uma vez por todas, todos nós sofreremos. E o governador veio com essa pataquada de novo, dizendo que não vai ter racionamento. Já começou, governador. Algumas regiões da cidade estão sem água. Ou não contaram para o senhor. Os assessores não contam, né? Eu não quero deixar o governador triste. Sim, Silô. Mas eu conto. Assim. Fala aí. Não, você está lá em Santos, isso me lembra o seguinte. Me lembra que eu ia entrando aqui, em cima do carro, do seu carro, tinha uma multa em cima.
Quer dizer, você está sempre na contramão. Então precisa tomar cuidado com isso, que senão leva multa. Hein? É verdade. Eu acho bem que me alertou. O princípio aí, acho que da água, acho que o que norteia o princípio das estatísticas da criminalidade aqui no Estado. Né? É verdade. São sempre manipulados aí, né? Então eu acho que ainda mais em ano de eleição. Mas olha, eu tenho a impressão de que nessa questão da água, estamos vivendo aí momentos difíceis. Mas eu vou aí não defender governador. Pode defender, não, é que eu considero Geraldo um homem sério. E seria muita irresponsabilidade ele dizer que não vai ter racionamento se nós estamos correndo risco. Porque aí seria muito pior para ele. Que ocorre na parte da estatística, né? Do crime, que é todo mundo ele também diz que não tem problema em São Paulo. Do crime não é isso. Olha, há um problema, eu venho de um estado que também era um dos campeões de violência. E, normalmente, São Paulo, há algum tempo, é o estado menos violento do ponto de vista proporcional. Você tem que admitir que a cidade de São Paulo cabe um estado de Pernambuco aqui dentro, em termos de população. Então, você tem que fazer essa relação. E São Paulo é o estado de menor índice de violência do Brasil. Então, a gente podia dividir, claro, né? Porque agora, se é ingovernável tudo isso, divide o estado. O Brasil é um país violento. Mas o que São Paulo arrecada, com o que São Paulo tem de poderio, eu acho que São Paulo é o mais violento comparado com não é. Isso menor. Não pode ser comparado dessa forma. Eu vou lhe dizer, veja qual é a população que está presa em São Paulo, veja o sistema penitenciário. Agora, tem problema? Claro, e tem exatamente por isso, porque São Paulo é muito desenvolvido. Então, aqui também é uma sociedade que exige mais. Eu não estou querendo aqui diminuir, mas é importante ter a noção, porque a gente fica imaginando São Paulo não vendo o que é o Brasil. Alguns já veio para fazer isso. Olha, mas tenha cuidado, porque aqui é onde nós mais avançamos. Que se o Brasil pudesse ser como São Paulo. Mas em virtude dos recursos, né, que São Paulo dispõe. Dizer isso a você. Tem problemas? Tem. E por isso que eu estou querendo dizer, o governador de São Paulo, eu tenho ele na conta de uma pessoa séria. Dizer que não vai ter racionamento, ele deve estar baseado. Com alguns problemas, sim. Mas eu me lembro que São Paulo tinha um vício aqui, era um hábito quase da população, de varrer ruas com água. Não é? Então, nós já vivemos e abre a torneira de manhã e mantém aberta enquanto estamos lavando dente. Aquilo ali é um desperdício tremendo. Então, nós estamos falando a mesma linguajar. Por que não investir em campanhas de conscientização da importância da água para todo mundo? Mas não. Sabe o que parece aqui? Olha, 10% não vai ter racionamento, mas se você economizar, eu vou te dar um desconto substancial. Quer dizer, mascara algo que está acontecendo. Ou ele não foi lá para o Rio de Janeiro conversar com o governador porque ele queria a água do Rio Paraíba do Sul. Quer dizer, mas essa água do Rio Paraíba, eu já tive no Vale lá, inclusive, numa reunião do Vale. E é uma discussão que não se resolve do dia para a noite. Isso faz tempo, isso faz o quê? Uns 6 anos. 6 anos. Teve lá um debate, exatamente, o Vale não querendo, o Vale aqui em São Paulo. E o Rio ainda nem se falava, porque o próprio Vale do Paraíba, aqui em São Paulo, não queria a utilização da água do Paraíba para abastecimento de São Paulo. Essa é uma discussão que é infindável. Vai ter que ter momentos como esse para as pessoas começarem a entender que tem que levar em consideração a utilização racional da água, independente de ter estia, cantareira com baixa água, tudo. Não, tem que fazer racionamento geral. A água é um bem meio finito. Eu não sei se é muito finito, não, porque se precisar, tira o sal da água do mar. Em vez de dizer que somos um planeta Terra, o planeta é água, né? Tem muito mais água. Mas é uma preocupação, mas eu só digo, eu estou acreditando no governador, que é um homem sério. Não iria dizer que não haverá racionamento com risco de ter. Agora, de qualquer maneira, é correta a sua posição de estar cobrando, porque isso é um bem fundamental. E as verbas usadas pelo governo para fazer propaganda que façam de educação com relação ao uso da água. É isso que a gente precisa, viu? Gente, olha, deixa eu te contar uma coisa. Eu vou agora para o Dicas da Gente. Acompanhei. Dicas da Gente. Dicas da Gente. Dicas da Gente.
Perdeu o RG? Arrumou o primeiro emprego e precisa de uma carteira de trabalho? A dica de hoje é o Poupa Tempo, um programa que une diversas empresas públicas prestadoras de serviços, onde o cidadão tem acesso a mais de 400 deles disponíveis como emissão de RG, atestado de antecedentes criminais, carteira de trabalho e CNH. No total, já são 30 postos fixos, dos quais 7 se localizam na região metropolitana de São Paulo. Informações: poupatempo.sp.gov.br. Entre no site e verifique qual posto fica mais próximo de você. Além disso, atividades como consulta de débitos de PVA, DPVAT, multas de trânsito, pontos na CNH, registro de boletim de ocorrência, podem ser feitos via online através do e_poupatempo pelo site poupatempo.sp.gov.br/e_poupatempo. A dica de hoje aí para você, viu? E funciona mesmo. Já usei várias vezes o serviço Poupatempo e isso aqui vale o nosso elogio de hoje. Muito bem, vamos para a hora e vez dos ouvintes e telespectadores, vocês que participam aqui conosco, dão o carinho da atenção, porque é programa Gente que Fala e, portanto, você pode falar, expressar aqui o seu pensamento, a sua opinião. Tem que pôr o óculos acessório agora que não falta mais, viu? Vamos lá, gente. A começar por quem está aqui conosco, Abigail, de Vila Medeiros. Doutor Alberto Rolo, tem um plano da Vivo, não estou satisfeito. Já tentei cancelar e desligam na hora do cancelamento. Se deixar de pagar, o meu nome vai para o SPC. Pago o boleto e 3 dias depois cancelam a ligação. O que eu posso fazer? Chama a polícia, sei lá. Não, eu ia dizer que lá no escritório a gente tem a corrente de atividade na direção do direito eleitoral. Mas eu tenho um filho, que é o Arthur Rolo, que faz direito do consumidor muito bem feito e tem ganho de barbada a maioria das ações. Eu não posso ir muito além disso para não me tornar aqui divulgador de atividade profissional, coisa que a OAB proíbe os advogados de fazerem. Mas diria o seguinte, o telefone vai ficar aqui com a Liliane e você liga... Não pode falar o número. Eu até posso falar. O problema não é quem está me ouvindo, o problema é o pessoal da OAB. Então me dá aqui o telefone aqui. Vão dizer que eu estou fazendo propaganda minha. É outra coisa que não pode fazer, né? Propaganda de governo pode. Não pode falar de quem trabalha, é isso que eu não entendo, sabe? É umas coisas que mascaram, enfim. O Flávio Barros diz assim, não acho que não tem espaço para o socialismo no Brasil. A questão é, partidos ditos socialistas acabam saindo de seus propósitos e acabam indo para o outro lado do muro e, às vezes, ficam até em cima dele mesmo, é opinião, né? O Mário Barroso, de Cambuci, por que o governo do estado de São Paulo não paga os precatórios alimentares devidos e não acontece nada para o seu governante, hein, doutor Sérgio? Na verdade, acho que nós estamos falando agora da morosidade do judiciário aí, né? Então, o que acontece? Isso, na verdade, até contribui por auxiliar os governos, né, na postergação de seus compromissos. Infelizmente, a nossa justiça hoje está tentando melhorar agora com os processos eletrônicos, mas que só vai valer isso para daqui a alguns anos, quando o processo deixar de ser físico. Por enquanto, temos que aí rezar para o tempo passar mais rápido, para que se possa cobrar aquilo que se tem direito. O Jarbas, do Paraíso, do deputado Freire, há alguma possibilidade da Marina pleitear o governo e o Campos ser o vice? Falando em Campos, ontem vi no Canal Livre e achei com falta de propostas mais concretas da parte dele, viu? Qual é a sua opinião? Olha, nós estamos ainda elaborando, eu posso falar no geral, porque o PPS está junto com o Eduardo Campos. Nós estamos elaborando o programa agora. Inclusive, eu não sei, aqui não tenho, mas tem um site onde as pessoas, inclusive, podem trazer sua contribuição. Eu diria que uma das coisas importantes que o Eduardo tem é que foi um excelente governador de Pernambuco. Então, é alguém que faz. E faz aquilo que está tendo como resposta um apoio muito positivo do povo pernambucano. É um governo muito bem conceituado. Então, isso já é um dado importante para saber que ele chegará no governo com propostas concretas e algo que pode ser feito e de bom para o Brasil.
A Maria do Socorro manda um abraço para o deputado Freire, diz que é sua conterrânea, que gosta muito quando o senhor vem aqui e participa conosco. O Normândio, da Barra Funda, lembrando que em Mascará, vamos falar do governo do estado de São Paulo, que, aliás, é especialista na área. Haja visto o cartel que se instalou por aqui. O Carlos da Silva, de Jaçanã. Doutor Rolo, na compra de votos para a reeleição do Fernando Henrique, onde estão os deputados que foram cassados? Pode ser considerado um dos grandes escândalos brasileiros? Como é que é? Compra de votos para a reeleição do Fernando Henrique? Será que isso aconteceu? Será que tem alguma coisa a ver com aquele camarada que foi ministro lá e faleceu? Compra de votos para a reeleição? Fico horrorizado com esse tipo de coisa. Olha, realmente foi uma sem-vergonhice do tamanho de um bonde ou mais que isso. E ninguém desse pessoal foi punido como deveria ser. É uma pena, nós temos que continuar no controle e fazer que nem você. Faça a pergunta, que nós que temos que ter contato com vocês e com o povo de uma maneira geral, eu não sou candidato a nada, tenham a coragem de vir aqui e dizer o que precisa ser feito. O João Marinho, ô Bruno, qual é a maior dificuldade de um jovem empresário? Abrir ou manter uma empresa nos dias de hoje no país dos impostos? Com certeza é manter. Foi o que eu comentei com vocês agora há pouco. Abrir, muita gente abre, o problema depois é manter. Porque o imposto é muito grande mesmo e também a concorrência está muito forte hoje em dia. O Jair Melo, de Perdizes, deputado Freire, por que nos 8 anos do governo Fernando Henrique não foram realizadas as reformas tributárias e políticas? Lembrando que o FHC tinha ampla maioria parlamentar no Congresso Nacional. Olha, talvez seja melhor perguntar por que é que o governo Lula, que é muito mais recente, não fez, também com a ampla maioria. A gente precisa perder esse mantra de estar revolvendo o passado. Eu estou querendo discutir o nosso presente e qual é o futuro. Posso discutir o passado, mas é incrível o que, por exemplo, o petismo faz. Estão há 12 anos no governo e ainda a responsabilidade é do governo de Fernando Henrique Cardoso. Quero aqui dizer que, inclusive, o nosso partido fazia oposição a Fernando Henrique Cardoso. Nós não éramos do governo de Fernando Henrique, não. Fazíamos oposição, diferente da do PT, mas fazíamos oposição. Nós votamos naquilo que devíamos votar, algumas reformas que foram feitas. Não foi feita essa, nem tributária, mas foram feitas outras importantes. A reforma, por exemplo, que foi feita por fim da inflação, foi uma reforma importante porque não foi só dizer que foi criado o Plano Real, não. Foi adotada uma série de medidas e hoje ainda nós estamos vivendo sem ter uma crise maior, deve-se em grande parte ao fim, lá a criação de uma moeda no Brasil, até porque não tem país soberano que não tenha moeda. O Brasil está começando a ter algum problema com a inflação, mas ainda é pequena. Eu acho que ainda tem tempo de não jogar tudo que se fez. Eu estou só dizendo isso porque o Brasil precisa agora enfrentar, nessa discussão para 2010, não é porque o outro fez ou não fez, é o que nós precisamos fazer. É isso. Não adianta vir discutir passado contra passado. Eu quero estar discutindo como é que vai ser o nosso futuro. Discordo do senhor. Eu tinha o Fernando Henrique Cardoso, tinha o Lula, que era o principal opositor ao governo desse. Esse teve a oportunidade, esse teve a oportunidade. Chegamos ao lugar? Não. Então vamos para o novo. Querido, mas você está me dizendo vamos exatamente. Eu não vou estar discutindo este passado. Posso discutir, vamos aí saber o que foi, quando analisar o diagnóstico, mas eu quero saber, e a pergunta aí foi muito precisa para isso. Qual é a proposta dele? Nós estamos querendo saber isso, não é como estava lá. Porque se eu aqui ficar dizendo, olha, não precisa me cobrar nada, porque eu fiz oposição a Fernando Henrique Cardoso e fiz a Lula. E daí? Então, por isso, agora não preciso discutir mais nada, porque fui isento de ter participado de compra de votos para a reeleição. Eu a favor da reeleição e votei contra, por conta exatamente de algumas dessas questões. Então, e daí? Isso vai resolver alguma coisa? O que está querendo saber de nós é o que é que nós estamos propondo. Gente, perpetuação no poder, isso é para ditador. Chega! Na cabeça de quem? De quem? O povo chega lá, mas fica agarrado na cadeira que podia fazer propaganda de cola. Sabe aquela cola? Não quer, gruda na cadeira que não solta. Oi, vamos acordar para a vida. A saúde melhorou, a educação melhorou, a segurança pública melhorou. Vai ver o que diz o seu dia a dia. Eu fico inflamado, viu, deputado? Vocês me desculpem, eu fico mesmo. Minha vontade de sacudir a cabeça do povo. Acorda, gente. Isso é seu dinheiro meu. Estou fazendo o que com eles? Fico muito satisfeito com isso.
Obrigada. Ó, gente, olha aqui como eu não tô maluca, hein, governador? Acorda, governador. Diz a ouvinte, aqui é Ana Paula Alves, lá do Jardim Miriam. Liliane, você está correta. Aqui no meu bairro, Jardim Miriam, governador, falta água dia sim, dia não. O governador descartando o racionamento. Já estamos fazendo o bolão para ver quando a Cantareira chega no 0%, aí ele vai anunciar o racionamento. Eu estou falando, periferia é diferente, né? Aí quando chegar no centro, aí vamos dizer, aí deu. Campanha de conscientização, vamos junto. Não é? Vamos falar só de economia de dinheiro, não, de benefícios de dinheiro, porque aqui o governante só entende, sabe, ou é multando ou dando benefícios com dinheiro. Comportamental, vamos entender o que significa economizar água para não faltar. Eu adoro tomar um banho, você não gosta também? Já pensou ficar sem? Deus que me livre. Deixa eu agradecer aqui a presença do nosso querido deputado federal Roberto Freire, tão gentilmente sempre comparece aqui. Muito obrigada, viu, deputado? Eu agradeço a você. Ao nosso advogado querido Alberto Rolo, muito obrigada. Prazer, Eliane. Ao doutor Sérgio Jafé. É sempre um prazer. Muito obrigado. Alegria imensa. E também ao Bruno Araújo, empresário. Muito obrigado, boa tarde. Cadê seu livro? Que eu queria anunciar aqui. Meu livro, nós rapidinho que está acabando. Nós estamos aí, então, fazendo o ser síndico é padecer no condomínio, porque hoje ser síndico é realmente muito complicado. Não trouxe o livro para mim? Não, nós tivemos que parar a prensa por um pouquinho, adiar um pouquinho, pelo seguinte aspecto. Houve agora uma alteração, uma medida provisória, imputando mais responsabilidade para o síndico, inclusive até na questão de permissibilidade ou não de reforma no apartamento. Gente, olha, ele até vai voltar para falar aqui, mas não tem então para a gente comprar agora. Eu acredito que até o final do mês já deverá Traga estar pronto. Traga para nós. Nós já fizemos essas inserções sobre essa mudança. Muito bom. E acredito que a gráfica até o final do mês já deverá estar liberando. Muito bom. Gente que fala tem a direção geral do jornalista Fausto Camunho. Um beijo a todos e até o próximo programa. Está subindo ali. Eu esperando. Você mudou então? Saiu uma medida provisória agora, Sai determinando que o síndico. A famosa foto. Tá Que o síndico agora seja responsável sobre o que